Você viu isso por aí? Estados Unidos iniciam teste de vacina contra a gripe aviária em condor. A reportagem diz que anticorpos encontrados nos condores da Califórnia, nos primeiros resultados de um novo ensaio histórico de vacina contra a gripe aviária, podem proporcionar à espécie ameaçada de extinção pelo menos uma proteção parcial contra a cepa mais mortal da gripe aviária na história dos Estados Unidos, informa a agência de notícias Associated Press. O condor da Califórnia é a única espécie de ave no país que foi aprovada para a nova vacina de uso emergencial, que foi administrada neste verão a condores criados em cativeiro durante um teste no Zoológico de Los Angeles, no San Diego Zoo Safari Park e no Zoológico de Oregon. Meu amigo, não são só os asiáticos que estão nesse big business da gripe aviária. A reportagem diz ainda: a doutora Dominique Keller, veterinária-chefe do Zoológico de Los Angeles, disse que participar do ensaio histórico foi um dos destaques de sua carreira. Ela espera que o estudo do condor leve a vacinas contra a gripe aviária para outras espécies ameaçadas. Mas é importante pontuar que, em abril, o governo dos Estados Unidos começou a testar 4 possíveis vacinas contra a gripe aviária em aves. É o que disseram autoridades para a agência de notícia Reuters. Conduzidos pelo Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, os testes são o primeiro passo de um longo processo rumo ao possível primeiro uso de vacinas para proteger as aves comerciais dos Estados Unidos do vírus letal. No Brasil, o Instituto Butantan começou a desenvolver uma vacina contra a gripe aviária em janeiro deste ano. Segundo o Instituto, os testes estão sendo realizados com cepas vacinais que foram cedidas pela OMS. A reportagem da Reuters diz ainda que a gripe aviária chegou aos Estados Unidos em fevereiro de 2022, depois de causar estragos em toda a Europa. As autoridades agrícolas dos Estados Unidos consideram que os casos deste ano fazem parte do surto do ano passado, que foi registrado como o mais mortal de sempre no país. As autoridades confirmaram a presença da gripe no início deste mês em rebanhos comerciais de aves em Dakota do Sul e de Utah, aumentando as preocupações antes da temporada migratória da primavera. O surto custou aos produtores de aves quase 59 milhões de aves em 47 estados, incluindo galinhas poedeiras e perus e galinhas criadas para produção de carne. A gripe também causou aumento nos preços dos ovos e do peru para os consumidores e custou ao governo federal mais de 660 milhões de dólares. Mas o que a reportagem, que vai do querido condor dos Estados Unidos aos frangos comerciais, não conta é o tamanho do big business que é vender vacina para o mercado de frangos. A equipe de pecuária de corte da Rural Business, como agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas, investigou os novos dados do USDA e revela agora que os Estados Unidos podem liderar a produção e o consumo de carne de frango no mundo no ano de 2024. Veja com atenção esse gráfico. Os Estados Unidos devem produzir cerca de 21 milhões e 400 mil toneladas de carne de frango no próximo ano, representando 20,7% do total mundial. Na sequência aparece quem? Sim, o Brasil, com 15 milhões e 50 mil toneladas de carne de frango, 14,6% do total produzido no mundo. E quando o assunto é consumo, o USDA está prevendo que cerca de 18 milhões e 100 mil toneladas de carne de frango devam ser consumidas pelos norte-americanos em 2024, considerando que o mundo pode atingir 100 milhões e 800 mil toneladas. Veja que a China pode ser o segundo maior mercado, com 14 milhões e 200 mil toneladas consumidas, seguida pela União Europeia e, logo após, Brasil, com 10 milhões de toneladas, seguido pelo México e Rússia. Meu amigo, a doutora Keller pode não ter feito essa conta, mas tenha total certeza que muita gente por aí já fez e quer uma parte do big business da gripe aviária.
que é o de vender vacinas contra a doença, que você já sabe, está há séculos neste planetinha chamado Terra e que não gera riscos para humanos.